O estudo que a gente está estudando é sobre alma e espírito. E, se não me engano, eu vou ler a última parte para poder continuar. Com o auxílio de uma concordância analítica, podemos verificar que o hebraico, refesh, e o grego, psique, não aparecem uma única vez com a ideia de imortalidade ou eternidade. As mesmas palavras hebraicas usadas para definir espírito são usadas para referir-se ao fôlego de vida que Deus soprou nas narinas do homem. Assim ocorre também com as palavras gregas. E aí o estado do homem na morte. Na Bíblia, a morte é comparada a um sono. Cerca de 53 vezes indicando assim o estado de inconsciência dos mortos até a volta de Jesus. Como está nos Salmos 6, versículo 5, que se abrir você vai ver. 13, 3, 88, 10 a 12, 115, 17, Isaías 38, do versículo 18 ao 19, Eclesiastes 9, 5 e 6 e 10, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 16. Todas essas passagens aí falam sobre morte, porque está 53 vezes aparece a palavra sono, morte, que é comparada a um sono. A Bíblia não apoia em absoluto a doutrina popular de que os mortos permanecem conscientes até a ressurreição. Pelo contrário, enfaticamente refuta tal ensinamento, como está lá em Salmo 115, 17 e Eclesiastes 9, 5. Enquanto um abre aí Salmo 115, 17, o outro abre Eclesiastes 9, 5. Emprega-se comumente o verbo dormir, e quem achar primeiro ler. Emprega-se comumente o verbo dormir como símbolo da morte. Porque Eclesiastes o quê? Eclesiastes, que digo? 15 e 17. Porque os vivos sabem que hão de morrer, O meu é que é o 12. mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9, 5, como eu falei, e Salmo 115, 17. O que Salomão está dizendo? Olha aqui. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Nós sabemos que vamos morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Ou seja, morreu, acabou. Não se lembra de mais nada da vida daqui. Isso é a Bíblia que está dizendo.
E você vai ver outras passagens também. Deuteronômio 31:16, 2 Samuel 7:12, 1 Reis 11:43, Jó 14:12, Daniel 12:2, João 11:11 e 12, 1 Coríntios 15:51, Tessalonicenses 1, 4, 3-17 e por aí vai. A declaração de Jesus que consolava a seus discípulos com a ideia de que eles voltariam a estar com ele na ocasião de sua segunda vinda e não na morte, ensina claramente que o sono não é uma comunicação consciente dos justos com o Senhor. João 14:1-3. A gente tem que ler as passagens para a gente poder entender. Porque é o seguinte. O que Jesus está dizendo aqui? Ó? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. Se eu for e preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vocês terão comigo. Para onde eu estiver, estejais vós também, ou seja, onde eu estarei, vocês vão estar também. Então, o que Jesus está dizendo para os discípulos? Ânimo. Do mesmo modo, Paulo explicou que, ao produzir-se no segundo advento, todos os justos então estão vivos, e os mortos que ressuscitarão nesse momento se unirão simultaneamente, no mesmo tempo, com Cristo, sem que os vivos precedam os mortos. Tessalonicenses fala muito disso. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele fala muito acerca da ressurreição. Então, para a gente poder entender um pouco, a gente tem que ir lá em 1 Tessalonicenses 4 e ver o que Paulo está falando. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros. Paulo está falando. E se você ver antes, no 15, no 13, ele fala assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, de quem morreu, para que não vos entristeceis, não fique triste, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, os que morreu salvo, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois isto é pela palavra do Senhor.
que nós, os que ficamos vivos para a vida do Senhor, não precedemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor dos céus colaria ele com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos. Aqui, Paulo está lembrando e alertando o povo da igreja de Tessalônica sobre a segunda vinda de Jesus. E falando sobre a ressuscitação daqueles que morreram salvos. Então a gente continua. Se a morte fosse o começo de uma nova existência, não poderia ser chamados pelas Escrituras de nossa inimiga. 1 Coríntios 15, 26. Teria de ser chamada de amiga, pois estaria nos ajudando a ir para o paraíso. Como os justos irão para o céu, origem da doutrina da imortalidade da alma. Não nos esqueçamos que as pessoas que foram arrebatadas ao paraíso, Enoque, Moisés e Elias, o foram com o corpo em vida, e não por ocasião da morte. Moisés foi ressuscitado antes de ir ao céu. Aí, onde que está escrito isso? Judas, versículo 9. Então, vocês que não estão acostumados com Bíblia, Judas depois de Apocalipse, ou não, é antes de Apocalipse. Antes ou depois? Não, Apocalipse é o último. Viu como é que eu me enrolo todo? Sim, é antes de Apocalipse. Eu preciso ler mais dele. Preciso estudar mais. Preciso voltar ao tempo que eu pegava a Bíblia, você sabia, quando eu escutava assim, capítulo tal, versículo tal, já na mesma hora ia lá e abria rapidinho. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Mas o Senhor te repreenda. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo contra ele. Juízo de maldição contra ele. Mas disse, ó Senhor, te repreendo. Judas, versículo 9. Porque é realmente a parte que o Miguel batalha, peleja com o diabo pelo corpo de Moisés. Moisés morreu lá no monte, na montanha, porque Deus não deixou, Deus falou que ele não ia entrar na terra prometida. Por quê? O que Deus proibiu Moisés de entrar na terra prometida? Porque quando Deus falou com ele, para ele tocar
na rocha para a água sair, ele com raiva foi lá e feriu a rocha, bateu na rocha, machucou a rocha. E não era isso para ele fazer, era apenas para ele pegar o cajado e encostar na rocha que a água ia sair. Mas Moisés estava tão irado, tão revoltado, que ele, com o pecado do povo, que o povo era muito rebelde, que ele pegou e bateu na rocha. E a água saiu do mesmo jeito. Mas não era isso. E aí Deus falou, ó, por causa disso que você fez, você não vai entrar na terra prometida. Está entendendo? Por causa disso. E aí, mas você vai ver. Aí Deus levou Moisés lá na montanha, fez ele ver a terra prometida, e depois fez ele repousar para sempre. E aí, o arcanjo Miguel e o diabo começaram a pelejar pelo corpo de Moisés. Imagina o que esse homem era, o que esse ser humano era, para ficar um anjo de Deus, e o próprio Satanás disputando o corpo dele. Né? Pois ele deveria ter sido uma pessoa muito importante. Para os dois lados. Né? O diabo, porque queria se aproveitar dos pecados dele e levar ele para o inferno. E o anjo ali representando o próprio Deus, para levar ele para o céu. E no final das contas, aqui está relatando que Moisés foi ressuscitado e arrebatado, com corpo e tudo. E aqui está dizendo, só 3 pessoas na Bíblia tiveram esse privilégio. Enoque, você também vai ver Judas falando de Enoque. Esse aí não é muito coisa. E Elias. E esse Judas aqui não é o Iscariotes, é o outro Judas. Porque tinham 2 Judas. Tinham 2 Judas, tinha 2 Tiago, tinha 2 Simão. 2 João. Não, João só tinha um. Para você ver. Por quê? Alguns nomes eram muito comuns naquela época. Então, vamos continuar. Isso é uma prova indiscutível de que o ser humano, ao ir para o céu, irá também com o corpo.
e não em espírito apenas. Para você ver. Porque a Bíblia fala que nós teremos um corpo diferente. Nós não teremos um corpo como esse que a gente sente, que a gente tem. Nós temos um outro corpo. Então, nós vamos ser transformados, vamos ser modificados. Nós não vamos ter as lembranças daqui da terra. Está entendendo? Isso no paraíso, no céu, no lugar santo. Então a morte é apenas uma transição. A morte seria como um período de espera. Até o dia do grande julgamento. Por isso que por isso que a Igreja Católica criou aquele conceito de purgatório. Que você morre, aí você vai para um certo lugar, vai ficar esperando para saber se você vai para o céu, se você vai para o inferno. A morte não é nossa amiga. A morte é nossa inimiga. Isso é o que Paulo escreve lá em Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Basta estudarmos a história e veremos que a doutrina da imortalidade da alma não é bíblica, mas pagã. Nasceu na Grécia e propagou-se na igreja através de Platão, no século V em diante, graças à influência de Agostinho. Professor Antoniel Mota, pastor presbiteriano, em meu credo escatológico, opúsculo, edição 1938, página 3. É onde está escrito essa passagem. Então vamos dar sequência. Questões bíblicas para análise. Se a pessoa ao morrer fosse para o céu ou para o inferno, que necessidade haveria? Aí é uma pergunta séria. De Jesus voltar e nos ressuscitar se já estivéssemos no céu. Os de Cristo, na sua vida, 1 Coríntios 15, 23. É ilógico Jesus enviar-nos do céu em espírito para a sepultura, para depois ter de ressuscitar. Como harmonizar a doutrina da ressurreição com a doutrina imortalista? Como crer que ao morrermos vamos para o céu, se em Hebreus 11, em Hebreus, não dá não tem um autor definido. Em Hebreus 11, 39, 40 diz assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, promovendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Os heróis da fé ainda não obtiveram a concretização da promessa, pois Deus não quer que sem nós eles estejam aperfeiçoados. Lembremos de 1 Coríntios 15, 20.
Como crer na doutrina da imortalidade da alma, sendo que a eternidade do homem era condicional à obediência a Deus? E por desobedecer a Adão, foi privado da árvore da vida para que não tornasse imortal como Deus. Nós não comemos da árvore da vida. Gênesis 3, 22 a 23. Por que iremos comer da árvore da vida no céu, se nosso espírito é imortal? Como diz Apocalipse 22. Se somos imortais, por que devemos ainda buscar a imortalidade e a incorruptibilidade? Romanos 2,7. Se devemos buscar, é porque não a temos. Exatamente. Por que nós devemos buscar a salvação se nós já temos ela? Se nós temos que buscar, é porque nós não a temos. Porque Jesus diz ser a morte um sono. João 11, do 11 ao 14. Porque Jesus disse, após sua ressurreição, que durante a morte ainda não tinha subido para o Pai. João 20, 17. Como harmonizar a doutrina da imortalidade da alma com o texto de Mateus 16, 27, no qual diz que a recompensa será dada quando Jesus voltar. Se estivessem os mortos no céu ou no inferno, já teria recebido a recompensa. Tal doutrina, vida após a morte, não se harmoniza com a doutrina do juízo. Jesus disse em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Ele não disse, ainda que morra, vive. Ao contrário, ele declarou que no futuro trará da sepultura aqueles que morreram nele. Veja João 5, 28 e 29. Em João, quando recebemos a imortalidade? E aí está quase acabando, porque dava para a gente terminar isso hoje. Quando recebemos a imortalidade? Em João 5, 24, o Senhor diz que cremos nele. Temos a imortalidade garantida. Mas isso não significa que hoje tenhamos recebido a imortalidade. Isto fica claro nos seguintes textos, onde se afirma que a recebemos quando Jesus voltar e ressuscitar os mortos, e ressuscitar os justos. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles, com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Lucas 14, 14. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Outros versos. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, 39 e 40.
cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15, 23. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda nos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tessalonicenses 4, do 13 em diante. Nesse texto, podemos ver a sequência correta dos eventos antes de recebermos a imortalidade que já nos está assegurada. Vinda de Jesus, preste atenção. Vinda de Jesus, ressurreição dos mortos, transformação dos vivos. Preste atenção nessas três coisas que no final eu vou perguntar. Vinda de Jesus, ressurreição dos mortos e transformação dos vivos. Arrebatamento dos vivos juntamente com os mortos ressuscitados, indicando assim que iremos para o céu junto com todos eles. Os mortos não vão primeiro após a morte. Encontro com o Senhor dos ares, vida eterna ao lado de Cristo. Em 1 Coríntios 15, e aí está quase acabando. Em 1 Coríntios 15, podemos observar essa sequência. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos vão ressurgir incorruptíveis, sem corrupção. E nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal está lá. Primeiro aqui, Coríntios 15, do 51 ao 54. Eu não vou ler tudo, não. Volta de Jesus, anunciada pelas trombetas. Ressurreição dos mortos. Transformação dos vivos. Nos é outorgada a imortalidade, pois é neste momento que é dito que tragada foi a morte pela vitória. Eis a sequência apoiada pelas Escrituras. E aí eu pergunto de novo. A sequência daquelas três coisas que eu mandei para falar. E foi o quê? Vinda de Jesus. Oi?
Ressurreição. E a outra? Reino de Jesus, ressurreição dos mortos e transformação dos vivos. Isso aí. Então, baseado em tudo isso aí, a gente volta lá para o início lá. Porque o estudo é alma e espírito. A diferença de alma e espírito. Então, para concluir, falta 20 minutos ainda para concluir. E o estudo ficou em duas partes. E vamos ver se o próximo estudo vai ser mais rápido ou mais longo. Talvez 3 partes ou mais. Depende do tamanho do estudo. Então, alma, nós vimos que alma aparece 755 vezes no Antigo Testamento e 105 vezes no Novo Testamento. E a palavra Espírito aparece 377 vezes no Antigo Testamento e 220 vezes no Novo Testamento. E ambas são traduzidas da seguinte forma: alma, quando se fala de vida, de pessoa, de cadáver, ou seja, de corpo morto, apetite, coração, ser vivente, promessas pessoais, pronomes pessoais e espírito. Vento, espírito, no sentido de alento, atitude ou estado de espírito, sopro ou hálito de Deus, consciência individual. O termo espírito, em todas as vezes que aparece nas escrituras referindo ao ser humano, não expressa o conceito de que o mesmo seja uma entidade imaterial, consciente, capaz de sobreviver fora do corpo. Então, a gente viu o seguinte, que alma e espírito são coisas distintas, mas ambos precisam de um corpo para viver. Viu também o conceito da morte, como eu falei naquela vez a respeito de Salomão, que Deus deu tamanha sabedoria a Salomão para escrever aquelas coisas, e e calamani você. Deus deu tamanha sabedoria a Salomão para escrever aquelas coisas. E não foi, mesmo ele dando tamanha sabedoria para Salomão, ainda assim, não foi suficiente para Salomão. Até no final da vida,
refletir. Refletiu sobre algumas coisas, mas a Bíblia não fala exatamente como foi o fim de Salomão. A Bíblia não fala exatamente que Salomão foi salvo, nem que não foi salvo. Mas tudo indica que ele não foi salvo. A Bíblia fala sim sobre o pai dele, que o pai dele foi salvo. Mas não fala sobre ele. Então, por mais inteligência, sabedoria e conhecimento que Deus nos dê, o que importa é o que a gente faz aqui, nesse mundo. Porque depois que a vida aqui acaba, segue-se o juízo. Após a morte, segue-se o juízo. E a morte não é a etapa final. Se fosse a etapa final, não teria a explicação, Jesus não teria dito que os mortos vão ressuscitar. Se você lê Apocalipse, tem uma parte que fala que o mar vai devolver seus mortos. Tem uma parte que fala que o inferno vai devolver seus mortos. Então você pode ir para o inferno. Você pode ir para outros lugares. Você pode morrer. Você não pode ir para o céu. Ah, mas e os salvos? Os salvos estão lá, no lugar, esperando o dia final. Há uma divisão, uma linha muito fina, para a gente dividir alma e espírito. Aquilo ali, aquelas coisas peludas ali que estão perturbando ali, enchendo o saco, são almas viventes. Nós temos o Espírito dentro de nós. E o Espírito dentro de nós, eu não vou nem me alongar, porque talvez nem seja tão necessário bater uma hora disto, mas preste atenção. O tempo de estudo é necessário, é aquilo que Deus quiser. Então preste atenção. A alma vivente é apenas um sopro de vida. É como é como se aquilo ali fosse um boneco. Que eu pegasse, fizesse ele direitinho e pegasse e botasse uma vida nele. O espírito não. O espírito é uma parte importante, é consciente. A alma não. A alma não tem consciência. O espírito tem consciência. Então, se o espírito tem consciência e a alma não, por isso que é importante a gente saber para onde a gente vai. Aquilo ali, essas bolinhas peludas aí,
seja. Porque para eles só existe enquanto está aqui. Para eles não tem vida após a morte. Está entendendo? Não tem. Não tem. Agora, para nós tem. Entendeu? Então, é muito importante a gente se esforçar, se dedicar para buscar a salvação da nossa alma, ou seja, do nosso espírito. A gente saber para onde o nosso espírito vai. É isso que é importante, a gente saber para onde o espírito vai. O que importa não é a gente saber para onde o corpo vai, para onde o espírito vai. É isso que importa. Então, vamos ficar em pé, vamos agradecer, orar e deixar o Espírito Santo entrar na nossa mente, porque a gente estamos aqui para aprender mais e mais a cada dia. Senhor, muito obrigado por esse estudo, por esse momento. Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. Deus, tantas batalhas, tantas dificuldades, Senhor. Pai, tantas pelejas. Senhor, o mais importante, Pai, é nós sabermos para onde o nosso espírito vai. São questões complexas, Deus. Porque se nós precisamos buscar a salvação, significa que aquilo que está dentro de nós, o nosso espírito, não é imortal. Ele vai buscar a imortalidade. Então, Senhor, por favor, Deus, nos ajuda, Senhor, nessa hora, nesse momento. Nos fortalece, Deus. Pai, obrigado por aprender a tua palavra. Obrigado por mais um dia. Obrigado por tudo. Amém. E graças a Deus.